Glória a Deus, glória a Jesus. Irmãos, aqui quem está falando é o diácono José Alberto. Quero mandar a paz do Senhor para todos os irmãos inscritos do canal José Alberto. E nesse momento eu queria fazer essa live e pregar a palavra de Deus e questionar. Hoje eu vou questionar algo a respeito disso aqui, ó. Questionar a respeito de algo, a respeito disso aqui, ó. Questionar. O que é que eu vou trazer para hoje, essa tarde, que estamos aqui? Irmãos, está aqui o véu rasgado, o templo sendo destruído, está aqui o povo judeu sem templo, entendeu? Vou falar alguma coisa a respeito dessas coisas aqui e vou questionar, porque eu tenho dito aqui, pregado a palavra de Deus a respeito de algumas coisas referentes a rituais, a respeito de rituais praticados no judaísmo. Aquilo que eles praticavam antes da graça, porque nós estamos vivendo três períodos de quê? Lei, graça e milênio. Lei foi a lei de Moisés. Graça é o período da igreja. Milênio ainda que vai vir futuramente aí para a restauração do reino milenial de Cristo sobre a terra. Isso é esperado por Israel. Enquanto isso, nós estamos vivendo período de igreja, período da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero comentar a respeito disso aqui, tá? O véu, o templo sendo destruído por Roma, pelos romanos, e o judeu hoje adorando a Deus sem templo. Sem templo. Porque o templo foi destruído. Louvado seja o nome do Senhor. Mas onde eu quero tomar por base, ler a palavra de Deus que se encontra em João, no capítulo 1 e versículo 17. Como é que diz lá? A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 11 e o versículo 28, o Senhor Jesus Cristo dá o grito de liberdade para todos os judeus. Para todos os judeus. O que é que ele diz lá? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Leve, glória a Deus, glória a Jesus. Então vamos aqui pregar a palavra de Deus e questionar algumas coisas referente aos rituais que era praticado dentro do judaísmo, aquilo que era praticado dentro do judaísmo. No caso aqui, olha só, que em breve estarei aqui, graças a Deus, usando aí a minha casa, estarei abrindo as portas para o ensino da palavra de Deus, que por isso eu fiz isso aqui, que em breve, em nome de Jesus, eu terei a oportunidade de estar ensinando também a palavra de Deus. Já está aqui, ponto de ensino da palavra de Deus, Rua Santa Júlia, número 45, pelo diácono evangelista José Alberto, Igreja Evangélica Deus de Israel, Ministério Vivendo na Graça de Cristo. Não cobramos dízimo. Vemos aqui o véu rasgado. O véu se rasgou. Quando foi que se rasgou? Capítulo 24 de Mateus, capítulo 27.
capítulo 27 de Mateus, e o versículo 51. 51. Para a honra e glória do nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, nós vamos aprender algo referente a essas coisas. A palavra de Deus. Então, vimos aqui, o véu se rasgou. O véu se rasgou, 27 de Mateus 51. O templo caiu 70 anos depois de Cristo. 70 anos depois de Cristo, o templo veio ao chão pelos romanos, cumprindo-se a profecia de Mateus, capítulo 24 de Mateus, versículo 1. Jesus profetizando a destruição do templo. E hoje os judeus sem o templo, mais de 2000 anos sem praticar o ritual judaico. Estão aqui. Sem praticar o ritual judaico, como se o quê? Dízimo, porque a casa do tesouro veio ao chão, caiu. Dízimo, circuncisão, sacrifício de animais, guarda do sábado, festa judaica e outros rituais. Há mais de 2000 anos, quando o véu se rasgou e o templo caiu, os judeus permanecem lá, adorando a Deus sem templo, usando só o muro da lamentação, porque Deus não propôs mais no seu coração a edificar o terceiro templo até se cumprir os dias dos gentios na terra, enquanto estão ouvindo a palavra de Deus, e a palavra de Deus está sendo pregada, a graça do Senhor Jesus Cristo está sendo pregada, né? Porque nós estamos vivendo três períodos da dispensação, 3 dispensações, irmãos. A gente tem que saber que estamos vivendo 3 dispensações. A primeira dispensação foi a lei de Moisés. A segunda é a graça. E a terceira é milênio. Milênio que vai ser pregado pelos próprios judeus, depois que Jesus arrebatar a sua igreja. Tá bom? Então estou vivendo 3 dispensações. E o tempo da dispensação, o segundo tempo é o segundo tempo da graça, é o tempo dos gentios, que o evangelho começou em Israel, começou em Jerusalém, saindo de Jerusalém para outras nações. Então, se cumprindo a palavra de Deus, que Jesus disse: quando esse evangelho do reino for pregado em todo mundo, então virá o fim. E vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra. Então, os confins da terra são as outras nações que teria que ouvir a palavra de Deus. Mas durante esse período aqui, né, que o véu se rasgou, o templo caiu, pronto, estamos vivendo o período da igreja, o período da graça do Senhor Jesus Cristo, que o evangelho está sendo anunciado. Glória a Deus. E aqui embaixo nós vimos aqui o que? Uma cruz, que divide aqui, certo? Período de lei e período de graça. Período de lei e período de graça. Aí os judeus sem templo, mais de 2000 anos, sem praticar os rituais judaicos, que seria dízimo, circuncisão, sacrifício de animais, guarda do sábado e festa judaica. Essas coisas eram praticadas quando tinha o templo, quando o templo estava erguido, mas depois da queda do templo, da destruição do templo, está lá judeus há mais de 2000 anos sem praticar esses rituais. O que eu tenho dito aqui no começo da minha pregação, falando sobre o dízimo, é que Deus chegando para Abraão no capítulo 15 de Gênesis, Deus disse para Abraão que o povo dele, os hebreus, seria cativo, seria escravizado por mais de 400 anos, mas foi 430 anos ao total que eles passaram escravizado aonde? Escravizado no Egito. E ele não estava em terra deles, porque as terras que ele ia habitar, que ele ia herdar, seria Canaã.
né? Seria Canaã. Seria Canaã. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que botar aqui um negócio aqui para sustentar essa janela. Glória a Jesus. Eita, tá difícil, mas eu vou conseguir. Ó. Então, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Aqui tem que controlar a luz, né? Temos que controlar a luz. Eita, Jesus querido. Eita, tá difícil. Vamos lá. Então aqui nós vamos ver algumas coisas referentes ao que vamos lá? Que tá muito claro, mas vamos fazer assim mesmo. Ó. Eita, glória a Deus. Então vamos ver aqui. Depois dos judeus estar em Israel mais de 2000 anos sem fazer os rituais, por não existir templo, por não eles ter mais templo, né? Então fica o que? Os judeus permanecem na lei de Moisés, o qual foi abolido por Cristo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14 e 15. João 1:17. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade por Jesus Cristo. Diz aqui Moisés, a lei. O novo pacto envelheceu o primeiro, quer dizer, a vinda de Jesus, com a graça, a lei já não serve mais. A lei de Moisés já não serve mais. O primeiro pacto envelheceu o primeiro, né? O segundo pacto, quer dizer, o novo pacto, a vinda de Jesus. Moisés foi o primeiro, Cristo é o segundo. Então, vindo Jesus, o primeiro pacto, olha, aí diz assim, o novo pacto envelheceu o primeiro, Hebreu 8:13, perto está de acabar. Fim da lei, Romanos, capítulo 10, versículo 4. Diz aqui, Hebreus 7, 18, 19, Atos 13 e 39, todos aqueles, pois, que está debaixo da obra da lei, estão debaixo da maldição. Estão debaixo da maldição. Aí diz isso aqui, o véu se rasgou, o templo caiu. Jesus, graça. João 1:17. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade por Jesus Cristo. E de tudo que pela lei de Moisés não pôde ser justificado, não pudeste ser justificado, de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado, por Cristo é justificado todo aquele que crê. Atos 13 e o versículo 39. O homem não é justificado pela lei. Gálatas 2:16. Pela graça sois salvo. Efésios capítulo 2, 8 e 9. Aí diz, Atos dos Apóstolos capítulo 15, e Gálatas 5 e 4. Ele diz, pela graça nós somos salvos, seremos salvos pela graça do Senhor. Capítulo 15 de Atos dos Apóstolos e o versículo 11. E quem se justifica pela obra da lei, da graça tem de cair. Todo aquele que quer ser justificado pela obra da lei, pelos rituais praticados no judaísmo,
Caso você queira se justificar por isto, você tem caído da graça, você tem abandonado Jesus. Se você está no dízimo, o sacrifício de Jesus para nada valeu. Se você permanece na circuncisão, o sacrifício de Jesus para nada valeu. Se você está no sacrifício de animais, o sacrifício de Jesus para nada valeu. Se você está guardando o sábado, o sacrifício de Jesus para nada valeu. Se você está na festa judaica, praticando a festa judaica, o sacrifício de Jesus para nada valeu. E outros rituais incluídos no judaísmo. Por isso diz aqui, quem se justifica pelas obras da lei, da graça tende caído. Da graça tende caído. Então você caiu se você está praticando isso. Porque os judeus não praticam porque não tem templo. Até hoje o templo de Salomão, eles não ergueram e não construíram o templo de Salomão. Então eles, por não ter templo, não dão dízimo lá. Dízimo, na questão de dizimar, a questão daquilo não em dinheiro, né? Porque você sabe que judeus, eles eles não dizimavam dinheiro. Não dizimava dinheiro. Essa questão veio para os gentios. O povo, os pastores aí pegaram aí a igreja católica no século XVIII, transformou a questão daí de dízimo para dinheiro, comida para dinheiro, né? Transformou isso aí, porque a Bíblia diz lá em Deuteronômio, no capítulo 14, versículo 22 ao 29, você sabe que dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo nunca foi dinheiro. Então eles pegaram e transformaram a questão de dízimo em dinheiro, as igrejas em si, mas não é dinheiro. A oferta alçada nos dízimos e nas ofertas alçadas. A oferta alçada é a prata, é o ouro e o cobre, o bronze. Então está aqui a palavra de Deus sendo anunciada pelo diácono José Alberto. E o que é que eu quero questionar aqui nesta tarde, irmão? O que eu quero questionar é que nós temos dito aqui que de Abraão até Canaã foram 949 anos sem dizimar, porque o povo judeu não estava em terra que não era deles. Capítulo 15 de Gênesis, terra que não era deles, e eles teriam que voltar, e eles teriam que sair do Egito para voltar para Canaã, que era a terra deles, que foram dadas por Abraão. Porque Abraão, Deus disse que ele ia voltar, que o seu descendente voltaria para onde ele estava, para Canaã. E eles passaram lá o tempo todo, durante a peregrinação de Abraão e os seus descendentes, até chegar em Canaã foram 949 anos entre Abraão, Isaac e Jacó. Aí a ida do povo para o Egito, a saída do povo do Egito para o deserto, passando mais 40 anos até chegar em Canaã. A prática do dízimo e a prática desses rituais começaram lá em Canaã. Passou a ser lei por Moisés. Então começaram lá essas práticas, questão do dízimo, questão disso, questão daquilo. Só foi quando o povo começaram a habitar na terra de Canaã, porque era pátria sua, era a nação deles. Então até hoje está lá os judeus em Jerusalém, nação qual Deus deu para ele, Canaã. E está aí a pátria dos judeus, é Israel. E até hoje o véu, quando se rasgou e o templo foi destruído por Roma, permanece os judeus há mais de 2000 anos sem praticar os rituais. Questão do dízimo, está aqui, ó, certo? Está aqui. Questão aqui de dízimo, circuncisão, sacrifício de animais, guarda do sábado, festa judaica, está aqui. Aqui é os judeus sem templo. Os judeus sem templo. Aqui a gente vê o véu rasgado, a gente vê aqui o templo sendo destruído pelos romanos, entendeu? Durante esse período, aí quando ele vê o chão, o templo de Salomão vê o chão, aí permanece lá os judeus sem dar dízimo há mais de 2000 anos. Se não deram dízimo, se não teve a prática do dízimo de Abraão até Canaã, foram 949 anos,
Você pega mais 2000 anos de Cristo para cá, aí você vê que Israel nunca mais dizimava. Aí você pega 949 anos com mais 2000 anos, já vai fazer quantos anos? Quase 3000 anos, meu irmão. Quase 3000 anos sem dar dízimo. Sem dar dízimo. Se você pegar o tempo de Abraão até chegar os seus descendentes em Canaã, porque quando em Canaã, aquele período que eles permaneceram nos rituais, nos dízimos, circuncisão, sacrifício de animais, guarda do sábado, festa judaica, que seria esse jugo e seria esse fardo praticado até Jesus vir. Quando Jesus veio, Jesus queria tirar os judeus desse jugo e desse fardo, chamado questão de dízimo, circuncisão, sacrifício de animais, guarda do sábado, festa judaica. Aí a Bíblia diz que a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus enviou Jesus Cristo, o seu Filho único, para salvar a todos os judeus. Jesus queria que os judeus deixassem a lei de Moisés, deixassem a prática do judaísmo e viessem para ele para se tornar igreja. Agora Jesus dá o grito de liberdade para todos os judeus, dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Mas por Jesus vir aos judeus e tentar tirar o judeu desse jugo, muitos se levantaram contra Jesus, principalmente a liderança religiosa naquela época. Muitas lideranças religiosas naquela época, como fariseus, saduceus, toda aquela lei, aquela religião que estava lá, queriam agora, de todo jeito, acabar com Jesus ou matar Jesus, porque Jesus estava tirando o povo de um jugo, de um fardo pesado. No capítulo 23 de Mateus, Jesus entra no templo e diz: olha, os escribas e fariseus estão dentro do templo, sentados na cadeira de Moisés, aplicando um fardo pesado, um jugo, um fardo pesado nas costas dos homens, para que os homens venham praticar quando ele não mexe um dedo. Aí Jesus começa ali por 8 vezes repreender fariseus e escribas que estavam ali, né? De vós escribas e fariseus, que fecham as portas do reino dos céus, nem entra nem deixa entrar os que estão entrando. Ai de vós escribas e fariseus, que dá o dízimo do hortelã, do endro, do cominho, que é o mais principal da lei, que é o amor, a misericórdia e a fé. Ai de vós escribas e fariseus, que faz assim, assado, e por 8 vezes Jesus está repreendendo a liderança de Israel. E no capítulo 24, Jesus sai do templo totalmente indignado com a situação, e os discípulos mostram a estrutura do templo para ele, e ele diz: não vê tudo isso? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Derrubado, destruído. Então 70 anos lá na frente, quando Jesus já tinha ido para o céu, se cumpriu o capítulo 24, versículo 1, que Roma destruiu o templo, deixando os judeus sem templo até a data de hoje. Até a data de hoje, e até quando, eu não sei, porque tem que se cumprir o tempo dos gentios, que vão ter que ouvir a palavra de Deus, tem que ouvir o evangelho, tem que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quando eu digo gentios, eu digo todas as nações que não são ligadas a Israel, entendeu? São todas as nações que não são ligadas a Israel, que não tem nada a ver com Israel, que são as nações dos gentios, que cabem ao Brasil, Itália, México, Japão, China, Estados Unidos, esses países que são os países chamados, gentios. E a palavra de Deus tem que ser pregada a todos. Mas enquanto isso, está aí os judeus sem praticar os rituais por falta de um templo. Mas eu tenho um templo. Eu tenho um templo aqui no Brasil, eu tenho um templo em todo canto, pode se praticar? Não se pode praticar, porque a mãe, que é Israel, foi um exemplo disso aqui.
Se caiu, o véu se rasgou e o templo caiu, é para todas as nações. Não praticar mais dízimo, circuncisão, sacrifício de animais, guarda do sábado, porque o fim é isso aqui. É isso aqui. E eu vou dizer novamente para você, dizendo assim: o novo pacto envelheceu o primeiro. Jesus vindo envelheceu o pacto primeiro. É o primeiro. Hebreu 8:13. Perto está de acabar, acabou. Quando foi que acabou? O fim da lei, Romano capítulo 10, o versículo 4. Fim da lei de Moisés. A lei de Moisés nenhuma coisa aperfeiçoou. A lei de Moisés nada aperfeiçoou. Hebreus 7, 8, 19. Atos 13 e 39. Né? Que diz que ninguém aquele que você não pode ser justificado pela lei de Moisés, em Cristo você é justificado, todo aquele que crê, tá bom? Aí diz: todo aquele que crê, todos que estão debaixo da lei de Moisés estão debaixo da maldição. Todos aqueles que estão debaixo da lei de Moisés estão debaixo da maldição. Partindo para o outro lado da cruz, aqui nós vemos aqui, a lei é lei de Moisés, graça, Jesus, graça, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça é a verdade por Jesus Cristo. E tudo que pela lei de Moisés, e de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, por Cristo é justificado todo aquele que crê. Atos 13, 39. O homem não é justificado pela lei de Moisés, onde está escrito Gálatas 2 e 16. Pela graça sois salvo, onde está escrito Efésios capítulo 2, 8 a 9. Somos justificados pela sua graça, Tito 3 e 7, tá bom? Aí diz aqui, Atos 15 e 11 diz, mas cremos que seremos salvos pela graça de Cristo, Pedro dizendo. Aí Gálatas capítulo 5, versículo 4 diz: quem se justifica pelas obras da lei, da graça tem decaído. Se você tenta se justificar pela lei de Moisés, pelos rituais praticados, você tem caído da graça, meu irmão. Se você está com essa questão, se os judeus não estão praticando mais o dízimo lá por falta de um templo e teve que parar até hoje, ele lá não faz sacrifício por falta de um templo, ele não faz mais circuncisão, ele não faz mais isso, não faz mais aquilo, por falta de um templo, mas eles estão lá querendo edificar um templo para permanecer nesses rituais. Porque quando o véu se rasgou nos dias de Jesus, quando o véu se rasgou dentro do templo, já era para ele ter parado com esses rituais, era para ter parado com dízimo, circuncisão, sacrifício de animais, guarda do sábado, festa judaica, tudo que estava ligado à lei de Moisés, quando o véu se rasgou. 27:51 de Mateus, era para eles ter parado, mas eles não pararam. O que foi que os judeus fizeram? O que foi que os sacerdotes fizeram? Costuraram o véu e permaneceram por quantos anos ainda? Nesses rituais, 70 anos. Aí veio o exército de Roma e destruiu o templo totalmente. E os judeus